GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 31, capítulo 2, Vantagens. 21ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio vamos continuar com a lista de vantagens. Lacrado é uma vantagem de 15 pontos. O personagem é envolto por uma camada impermeável de gases e líquidos. Isso o torna a prova d'água e concede imunidade total contra agentes tóxicos e corrosivos que precisam tocar na pele ou maquinário exposto para fazer efeito. O personagem continua precisando respirar, a menos que tenha também não respira, que nós vamos falar em breve. No entanto, seu sistema externo de respiração, nariz, snorkel, por exemplo, também é protegido por essa vantagem. Além disso, o personagem não fica pressurizado automaticamente. Para isso, ele precisa ter resistência à pressão, que nós vamos ver depois, ou resistência ao vácuo, que nós vamos ver depois também. Lamentável é uma vantagem que nós falamos num dos primeiros episódios, quando falamos de aparência. Leitura de mente é uma vantagem de 30 pontos. O personagem pode bisbilhotar os pensamentos superficiais de outras pessoas. Ele precisa ser capaz de ver ou tocar o alvo e tem que se concentrar durante 1 segundo e fazer uma disputa rápida entre seu IQ e a vontade do alvo. O teste sofre as penalidades normais relativas à distância. Se vencer, o personagem consegue ouvir tudo que a vítima disser, subvocalizar ou pensar ativamente, como uma voz em sua própria mente. Os pensamentos recebidos surgem na velocidade da fala. Se o personagem não compreender o idioma, ou se o alvo não for inteligente, será possível captar apenas sentimentos, imagens e intenções gerais. É possível manter uma leitura da mente por quanto tempo o personagem quiser sem ter que se concentrar novamente. Para escolher um novo alvo, o personagem precisa interromper a leitura da mente que está em atividade e fazer uma disputa rápida com o novo alvo. Para ler várias mentes de uma vez, o personagem precisa da vantagem mente segmentada, que nós vamos ver depois. Se perder, o personagem pode tentar novamente, mas sofre uma penalidade cumulativa de -2 para cada outra tentativa fracassada que realizou contra o mesmo alvo durante a última hora. No caso de uma falha crítica, não será possível ler a mente da mesma pessoa durante 24 horas. Leitura da mente muitas vezes tem origem psíquica, mas também pode ser uma habilidade mágica, divina ou até mesmo tecnológica. A limitação base sensorial, que nós vamos ver depois, principalmente base tátil, é muito comum. Se o jogador comprar base auditiva, o personagem só está capaz de ler os pensamentos de alguém cujas palavras ele consegue ouvir. Nesse caso, ele funcionaria como um detector de mentiras, ou, se tiver universal, como tradutor universal. Ampliações especiais. Cibernética. O personagem é capaz de afetar entidades que têm a características mente digital, incluindo todos os computadores comuns. O teste de Q do personagem sofre uma penalidade igual à complexidade do sistema. Um sistema sem inteligência não oferece resistência. Basta um teste de Q menos complexidade para obter sucesso. Sensorial. O personagem também é capaz de invadir os sentidos do alvo e pode sentir tudo o que ele sente. Se o alvo for torturado, nocauteado ou morto, o mestre pode exigir um teste de vontade para ver se o personagem consegue evitar um atordoamento ou talvez até uma verificação de pânico. Mais 20%. Universal. O personagem compreende automaticamente os pensamentos do alvo, mesmo se ele não for sapiente ou se eles não tiverem um idioma em comum. Mais 50%. Limitações especiais. Racial. A habilidade do personagem funciona só com seres da mesma raça que ele ou de raças muito semelhantes. Humanos, por exemplo, são semelhantes aos elfos, mas não aos cães, nem aos trolls. Combine essa limitação com a limitação base sensorial, toque ou cheiro, para representar uma raça que compartilha pensamentos por meios bioquímicos, por exemplo. Menos 20%. Somente cibernética. Funciona da mesma maneira que cibernética, mas o personagem só é capaz de ler mentes digitais. Menos 50%. Somente sensorial. Funciona da mesma maneira que sensorial, mas o personagem não é capaz de ler pensamentos. Menos 20%. Telecomunicação. A habilidade do personagem só funciona com pessoas com quem está em contato por meio da telecomunicação, que nós vamos ver depois. Menos 20%. Telepática. A habilidade do personagem faz parte do poder psíquico telepatia, que nós vamos ver depois. Menos 10%. Língua ferina. 5 pontos. O personagem é capaz de usar réplicas espirituosas para atordoar seus oponentes durante um combate. Isso não exige uma manobra de combate, pois a fala é uma ação livre. Nós vamos ver quando estivermos falando da regra de combate. Faça uma disputa rápida entre a oratória do personagem e a vontade do oponente. Modificadores. Uma penalidade de -2 se o alvo tiver a vantagem ingênuo ou circunspecção. Qualquer outros modificadores, a critério do mestre com base na descrição do ataque verbal do personagem. Uma penalidade adicional de -1 para cada oponente, além do primeiro que fizer parte do grupo.
e o personagem precisa saber de alguma coisa em comum com todo o grupo. Por exemplo, todos os servos de uma mesma casa ou membros de uma mesma unidade militar. Os oponentes com vantagem fleuma são imunes à língua ferina. Se o personagem vencer, o personagem fica mentalmente atordoado, que nós vamos ver quando falarmos de combate. Um sucesso decisivo também provoca um ponto de dano físico. A vítima se fere acidentalmente, deixa cair alguma coisa no próprio pé, sufoca com a própria língua. Se o personagem perder, não há nenhum efeito. Numa falha crítica, o personagem deixa o oponente furioso, possivelmente ativando desvantagens como fúria e sanguinolência. Essa vantagem costuma ser só apropriada em uma campanha de gozação. Quando nós estivermos falando dos tipos de campanha, nós vamos explicar o que é isso. Longevidade. 2 pontos. A expectativa do personagem é naturalmente grande. Ele só fracassa nos testes de envelhecimento, nós vamos ver quando falarmos sobre a evolução do personagem, se obtiver um 17 ou 18. Ou só 18 se sua HT modificada for maior do que 17. Matemático intuitivo. Nós vimos quando falamos em cálculos instantâneos. Médium. 10 pontos. O personagem é capaz de perceber e se comunicar com espíritos, principalmente espíritos de pessoas mortas. Ele não consegue vê-los, mas sabe quando estão por perto. O personagem é capaz de falar com qualquer espírito que estiver em sua presença, desde que tenha um idioma em comum. Ele também pode invocá-los. Não há garantia de que atenderão seu chamado, mas irão ouvi-lo. Observe que essa característica não concede nenhum bônus de reação diante de espíritos, nem poderes para controlá-los. Membrana nictitante. 1 ponto por nível. O personagem tem lentes transparentes sobre os olhos, que ele é capaz de abrir e fechar com uma pálpebra. Isso permite que ele enxergue normalmente sob a água e protege os olhos da areia, de substâncias irritantes, etc. Cada nível de membrana nictitante concede a cada olho uma RD de 1 e um bônus de mais 1 em todos os testes de HT relacionados a danos aos olhos. Memória eidética, 5 ou 10 pontos. O personagem tem uma memória excepcionalmente boa. Qualquer pessoa pode fazer um teste de Ki para tentar relembrar eventos do passado. Quanto melhor o resultado do teste, mais verdadeira será a lembrança, mas os detalhes ficam sempre incompletos. Com esse talento, o personagem é automaticamente bem sucedido nesses testes de memória e se lembra de detalhes precisos. Essa característica pode ser comparada em 2 níveis. Memória eidética. O personagem sempre consegue se lembrar de tudo no que focalizar sua atenção e consegue relembrar os detalhes específicos com um teste de Ki. É possível aprender essa vantagem durante o jogo. Provadores e escaldos costumam adquiri-la para decorar poemas e canções. Custa 5 pontos. Memória fotográfica. Igual ao nível anterior, mas o personagem também lembra automaticamente de detalhes específicos. Toda vez que o jogador esquecer qualquer detalhe que seu personagem viu ou ouviu, o mestre ou os outros jogadores devem lembrá-lo de forma honesta. 10 pontos. Essa característica afeta a memória, não a compreensão, portanto não acarreta benefícios para as perícias. No entanto, ela dá um bônus sempre que o mestre pedir um teste de Ki para aprendizado de um assunto. Mais 5 para memória eidética e mais 10 para memória fotográfica. Memória fotográfica. Veja a memória eidética que acabamos de falar. Memória racial. 15 a 40 pontos. O personagem tem acesso às lembranças de seus ancestrais diretos ou de gerações mais antigas de software, no caso de mentes digitais. Essa habilidade está dividida em 2 formatos. Memória racial passiva. O talento do personagem é vago e completamente passivo. O mestre faz um teste de Ki em segredo para o personagem quando a situação que provavelmente já foi vivida por seus ancestrais. No caso de um sucesso, o personagem tem uma sensação de déjà vu daquela situação. O personagem deve decidir se irá interpretá-la ou não. Um sucesso decisivo mostra um replay vivido das suas lembranças. No caso de um fracasso, nada acontece. Uma falha crítica resulta em uma impressão falsa. 15 pontos. Memória racial ativa. O personagem pode utilizar essa vantagem ativamente. Se ele quiser saber alguma coisa, o mestre deve determinar primeiro se os ancestrais sabiam ou não a resposta. Em seguida, deve fazer um teste de Ki para verificar se o personagem terá acesso às informações. Se os ancestrais não sabiam a resposta e o teste foi bem sucedido, o personagem ficará sabendo disso. No caso de uma falha crítica, o personagem acreditará que seus ancestrais não sabiam de nada, mesmo que na verdade eles tivessem as informações. Essa ação exige um turno de concentração absoluta. O mestre pode exigir uma preparação mais elaborada para o personagem lembrar de fatos muito antigos. 40 pontos. Mente digital, 5 pontos. O personagem é um programa de computador senciente, possivelmente uma inteligência artificial ou um upload de uma mente de um ser vivo. Via de regra, o personagem deve habitar o corpo de um computador cuja complexidade seja pelo menos metade da sua IQ. Quando nós estivermos falando de computadores, nós vamos explicar o que é a complexidade de computadores. O personagem é completamente imune a poderes com o descritor telepático e a mágicas que afetam especificamente a mente de seres vivos. No entanto, um vírus de computador e habilidades que afetam mentes digitais podem influenciá-lo. O personagem pode ser forçado a ficar offline, ou até mesmo pode ser armazenado inconsciente como uma massa de dados.
E outros personagens com as perícias hacking de computador ou programação de computadores podem acessar seus dados e possivelmente ler ou alterar a sua consciência. É muito provável que o personagem tenha a meta-característica máquina, que nós vamos ver depois, mas isso não é obrigatório. Ele pode ser uma mente similar à de um computador dentro de um corpo orgânico, por exemplo, um biocomputador de um implante cerebral. A desvantagem reprogramável também é comum entre as mentes digitais, assim como a meta-característica autômata. Mas o personagem não é obrigado a ter nenhum dos dois. Muitas outras vantagens também são possíveis, embora não automáticas. Capacidade de processamento nesse caso. Se o personagem funciona mais rápido do que uma mente humana, compre noção de tempo ampliado, que nós vamos ver depois. Se ele for capaz de adicionar vantagens ou perícias temporariamente por meio de programas, compre habilidades modulares, que nós já falamos. Cópias. Se o personagem for capaz de executar várias cópias de sua mente em um único sistema de computador, compre mente segmentada, que nós vamos falar depois. Se ele for capaz de criar cópias fiéis que funcionam em outros sistemas, compre duplicação, que nós já falamos, com a limitação digital. Se ele possuir cópias armazenadas offline, compre a vantagem vida extra, que nós vamos falar depois. Upload. Se o personagem for capaz de fazer um upload de si mesmo para outros computadores, compre possessão, que nós vamos falar depois, com a limitação digital. Se ele for capaz de fazer isso com facilidade, compre corpos adicionais, como títeres, que nós vamos ver depois. Então, vamos ficar hoje por aqui com esse Regras do GURPS, quarta edição. Na próxima semana, vamos continuar com a lista de vantagens. Esperamos que vocês estejam gostando dessa série e que continuem conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.